O assunto de hoje é alcoolismo. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas está relacionado ao surgimento e agravamento de doenças graves. Além de causar transtornos comportamentais, o alcoolismo é a terceira maior causa de mortes no mundo. Por isso, é considerado uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Hoje, dia 18 de fevereiro, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. E para falar sobre a importância dessa data, para trazer essa conscientização, nós recebemos a partir de agora aqui no Sagres em Tom Maior, a psiquiatra Denise Espíndola e também a minha querida amiga Jéssica Dias. Oi, Denise, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito obrigada também a Jéssica Dias. Oi, Jordana, ótima tarde a você, a doutora Denise, a nossa entrevistada de hoje. Um abraço especial também a todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. Doutora Denise, para a gente começar essa conversa, eu queria que você definisse para a gente o que caracteriza o alcoolismo. O que caracteriza a dependência de álcool é quando o consumo da bebida alcoólica leva a prejuízos graves na vida da pessoa. Então, o que são esses prejuízos? A pessoa começa a perder o emprego, começa a ter muita discussão em casa, a casa começa a ficar um ambiente hostil, a pessoa se afasta dos amigos, se afasta da família. Então, a vida dele vai se restringindo a um ponto que sobra só a bebida alcoólica. Doutora Denise, a gente pode considerar que o alcoolismo é uma doença? Porque muitas pessoas falam, não, eu bebo socialmente, não conseguem se ver, né, como alcoólatras e nem imaginam que isso realmente é algo grave e pode ser considerado, sim, uma doença? Sim, com certeza é uma doença, né? A gente sempre alerta sobre o uso abusivo, né? O uso abusivo, ele está muito frequente na nossa sociedade. Então, muitas vezes eu escuto assim, olha, eu não bebo todo dia não, mas quando eu começo a beber na sexta-feira, eu não consigo parar para só segunda. Então, não tem esposa, não tem filho, não tem mãe doente, não tem nada que faz a pessoa parar de beber. Então, aí já é um sinal de alerta, né? Claro que tem aquelas pessoas que vão negar até perder tudo. E assim é muito mais triste, porque é muito mais fácil a gente trabalhar quando a pessoa ainda tem um vínculo social, ainda tem um trabalho, ainda tem coisas que fazem ela ficar na realidade. E muitas vezes, né, Denise, é a própria família que fica tentando alertar essa pessoa de que ela está exagerando no consumo de álcool. Mas uma pessoa sozinha, ela pode se perceber como alcoólatra? Ela consegue ter essa capacidade ou realmente isso é algo mais raro? Na verdade, ela consegue perceber. Ela começa a perceber, no outro dia acorda com vergonha de ressaca, né? Ela começa a perceber que ela tá perdendo a memória quando bebe, né? Então, assim, as pessoas vão falar com ela, só que aí ela nega. E isso é um próprio instinto do ser humano mesmo, né? A gente não quer mostrar as nossas fraquezas, mas muitas vezes a pessoa já percebe que aquilo tá saindo do limite, né? E quando sai do limite, aí chega a perder a memória, bate o carro. Então, a gente sempre deve ficar atento assim, já teve acidente automobilístico, né? Já foi pego na blitz, já aconteceu alguma coisa pior relacionada ao uso da bebida alcoólica, a luz de alerta tem que acender. Doutora Denise, e esses seriam os primeiros sinais que, por exemplo, a família e os amigos, eles têm que perceber nessa pessoa por causa desse consumo de álcool? Sim, né? Os primeiros sinais são a pessoa falta o trabalho por conta da bebida alcoólica, então isso é muito sério, né? Então, assim, passei uma noitada, estava numa festa, não consegui trabalhar, então perder o emprego não é um problema, né? Some e não fala para a família onde que tá, né? Então ela já está começando a ter prejuízos por conta da bebida alcoólica, né? E doenças associadas. Então, assim, o fígado começa a não ficar bom, a pessoa começa a ter muita diarreia e muito vômito associado à bebida, a pessoa começa a ficar com a pele mais amarelada, a pessoa começa a não comer e só querer beber. Então, tudo isso é um sinal. Doutora, e por que o álcool ele causa essa dependência? Qual é o efeito que ele traz ao nosso organismo?
né? Eu costumo muito falar que o álcool ela é uma fonte de anestesia, né? Então, assim, eu tô chateada, eu bebo e não preciso pensar naquilo que está me causando problema. Eu tô muito feliz, muito emocionada, eu bebo para comemorar. Então, assim, ó, ao invés de eu ter uma válvula de escape, encontrar uma válvula de escape saudável, ou mesmo ir trabalhar os meus problemas do dia a dia, eu fujo. E aí eu fujo para a bebida, que é uma coisa lícita, é uma coisa que tem em qualquer lugar, né? Eu costumo muito, quando eu atendia paciente de rua, eles falavam assim, doutora, não precisa ter dinheiro para beber, não. Se a gente pede o corotinho para alguém, alguém dá para a gente. Então, assim, é uma coisa que tem em toda a esquina, tem em todo lugar, né? É lícita, então a pessoa não corre risco de ser presa porque está com a bebida alcoólica, então o acesso é muito fácil. Doutora, e há alguns distúrbios psicológicos, alguns prejuízos mentais que podem acontecer, né, por causa desse consumo elevado de álcool? Então, existem dois lados da mesma moeda. Quando a gente vai estudar profundamente pessoas com dependência de álcool, a gente vê que muitos, antes da dependência de álcool, estavam num processo depressivo. Então, alguns ficaram viúvos, outros perderam algum familiar, ou estavam passando por algum processo pessoal que levou à depressão, e ao invés de buscar o tratamento, foi buscando ali na bebida a fuga daquela tristeza, né? Então, é muito comum a gente ver também pessoa que é muito tímida, que tem dificuldade de falar em público. Então, quando tem esse tipo de ansiedade, também foge atrás do álcool, porque com álcool eu consigo falar, consigo me expressar. Então, tanto a doença vem antes, quanto depois da dependência de álcool, esse quadro depressivo piora. E como a pessoa começa a beber e não comer, o que acontece? No nosso cérebro falta um tipo de vitamina que chama tiamina, que é uma vitamina do complexo B. Essa vitamina em falta no cérebro leva a déficit de memória. Então, a gente sabe que pessoas que fazem um uso abusivo de álcool, com o tempo, vão ficando com a memória muito ruim, né? Então, bebe, não lembra o que aconteceu no outro dia, ou se não bebe, cai, bate a cabeça, pode ter traumatismo encefálico, então começa a ser hospitalizado com muita frequência. Então, essas são as principais consequências neurológicas, né? Neuropsiquiátricas. Quando a gente vai falar no corpo inteiro, a gente vê muita cirrose alcoólica, que também pode levar a alteração do comportamento também. Doutora, em relação ao tratamento, como que funciona? Existem medicamentos que podem auxiliar essa pessoa nesse processo de cura para essa doença? Então, eu costumo muito falar com os meus pacientes, né? A gente tem uma entrevista que a gente faz com o paciente para saber o nível de consciência que ele está da dependência. E essa entrevista se chama entrevista motivacional. Eu vou ajudá-lo a enxergar as percas que ele está tendo com a bebida. E a partir daí, ele enxergando, a gente vai montar um plano juntos para passar. Então, muitas vezes a medicação vai tratar a depressão que estava ali, não foi tratada, vai tratar a insônia, vai tratar o nervosismo e a irritabilidade. Mas muitas vezes é necessário também o esforço da própria pessoa. Por que o esforço? Quando a gente vai fazer dieta, eu estou falando que mulher que nunca fez dieta, né? Quando a gente faz dieta, a gente pode até tomar medicação, mas se a gente não tomar a decisão, dieta nenhuma vai para frente. E com a bebida alcoólica é um processo muito parecido com o processo alimentar da comida, né? Então, muitas vezes, assim, não adianta eu falar para ele assim, você vai morrer, você vai ter cirrose. Às vezes aquilo não é o mais importante para ele, mas aí chega a netinha de 7 anos e fala assim, vovô, para de beber, porque eu quero que você me vê na faculdade, eu quero você me ver formar, e aquilo muda, e ele quer mudar, e ele quer parar a bebida. Então, por isso que é importante uma entrevista, é importante o vínculo médico-paciente, é importante uma equipe completa para a gente saber o que é principal para aquela pessoa largar a bebida. Também, né, doutora, o apoio da família, porque infelizmente o que acontece é que a própria pessoa, por conta ali das consequências do alcoolismo, ela se afasta da família, né?
E o apoio da família também pode contar muito, né, nesse tratamento. Sim, o apoio da família é importante, mas eu sei que a família já sofreu muito também. Então, a gente deixar tudo por conta da família, às vezes é difícil, porque a família vem de múltiplas tentativas sem sucesso. Então, a família está adoecida também. Muitas vezes a família mesmo não acredita na mudança, porque muitas vezes ela já bateu muita cabeça, né? Então, geralmente o tratamento a gente faz conjunto com a família para apoiar essa família que também está adoecida. Muitas vezes a gente quer pedir para a mulher que apanha do cara que é alcoólatra e chega agressivo em casa para ela apoiá-lo. Olha o quanto é difícil isso, né? Então, a gente precisa de uma rede de apoio ampla. Então, muitas vezes, essa mulher está fragilizada, essa mulher está adoecida também, essa mulher muitas vezes sofreu o abuso físico e ela vai querer ficar distante. A gente tem que respeitar isso e achar outras pessoas para incluir nesse tratamento. Nós estamos conversando com a psiquiatra Denise Espíndola. Doutora Denise, e ainda falando sobre essa questão da família, né? Você citou que a família pode estar, fica adoecida também, né? Que ela também precisa de acompanhamento. Mas e quando é no início, né? Eu queria saber assim, o que a família, se a família ainda não... desistir. O que ela precisa fazer para tentar ajudar nesse processo? Né? Eu acho que grande parte, né? A gente tem que sempre olhar muito para as nossas rotinas, né? Porque muitas vezes a gente começa a ter uma rotina que nos faz mal e a gente não para perceber. Então, eu sempre oriento para a família falar assim, gente, vamos tentar descobrir uma válvula de escape saudável? Tem gente que encontra isso no exercício físico, tem gente que encontra isso passando o final de semana na fazenda com a família, né? Então, sempre buscar uma válvula de escape para esse nosso cotidiano, para essa nossa realidade tão estressante, é essencial. Porque senão, o que acontece? A diversão da família se torna todo final de semana beber. E aí, quando você vê se não tem bebida, você não consegue se divertir, você não consegue extravasar. Então, sempre tentar maneiras saudáveis de se divertir e maneiras saudáveis de extravasar, tá certo? Isso aí é a dica que vale para todo mundo, vale para quem convive comigo, para quem está próximo de mim, para vocês, para quem está próximo de vocês. E sempre que notar que a falta da bebida está sendo um problema, eu não consigo me divertir sem ela, eu não consigo ir numa festa e não beber, a bebida já está dominando. Então, vamos buscar uma terapia, vamos buscar algum exercício físico diferente, uma luta que eu sempre quis fazer, começar a tocar um instrumento musical novo para fugir um pouco dessa dependência, né? Que começa de fininho e depois toma a vida toda. Denise, o alcoolismo ele tem cura ou a pessoa que é alcoólatra ela pode viver assim praticamente... Pelo resto da vida eu não digo, mas sempre com aquela sensação, aquele medo de que posso ter uma recaída. Sim, uma das primeiras coisas que a gente estuda quando a gente vai falar sobre dependência química é que é uma doença crônica e incurável. Então, uma vez dependente, o resto da vida dependente. Por quê? Porque a gente tem regiões cerebrais relacionadas com a dependência, relacionada com a nossa forma de prazer. Então, eu vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai era fumante. Fumou até os 47 anos. Tem 30 anos que ele não fuma, ele sente o cheiro do cigarro, ele tem vontade de fumar. Então, com a bebida é a mesma coisa. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa está um tempão abstinente, pensa assim, eu vou tomar só esse final de semana, tem muito tempo que eu não tomo e recai de novo. E, doutora Denise, outro ponto. Você, falando sobre tratamento de uma maneira geral aqui no Brasil, você considera que o país ele precisa melhorar nesse aspecto? Ele precisa dar mais atenção a esses casos de vícios a drogas lícitas? Ou você acha que a estrutura que a gente tem ela é suficiente para fazer esses tratamentos? A grande questão é que, assim, até que o acesso não é muito ruim, não, sabe? Se você vai olhar com outros países, a gente tem muita demanda, a gente tem muito acesso, a gente tem muito profissional. Então, assim, a gente tem CAPS
específicos para dependência química, né, que a gente chama de Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas. Em cidades menores, os CAPs gerais também tratam dependência química, mas o que mais dificulta o acesso é porque isso é uma demanda política também. Então, a gente fala sobre tráfico de droga, a gente fala sobre várias coisas envolvidas com a dependência que dificultam esse tratamento. E você considera Denise, que... Sim, Jéssica. Eu pergunto para a doutora Denise, porque no começo aqui antes ela falou sobre que faz uma entrevista, né, com cada paciente para saber o nível de dependência, de consciência de dependência que cada paciente tem. E eu queria saber se, baseado nisso, a gente pode dizer que existem diferentes tipos de alcoólatras. Cada um tem um nível leve, um nível médio, avançado. Também tem esse tipo de categorias para todo esse processo do alcoolismo? Sim, né? A gente antes dividia em uso, intoxicação aguda, então a pessoa ficou bêbada, foi parar no hospital, que é o que a gente mais vê, né, nas emergências. A gente divide em uso abusivo, que é quando a pessoa frequentemente está passando da conta. Então, a gente vê isso muito em universitários, né? Então, se a gente for ver, a maioria dos universitários, se a gente for passar um rastreio diagnóstico, a gente põe o uso abusivo para 90% dos estudantes. Isso é sério, né? E a gente fala da dependência química. Dentro da dependência existe casos mais leves, moderados e mais graves, né? Quando a gente fala em mais leves, a gente está falando de uma dependência que a pessoa ainda não se afastou totalmente da família, que a pessoa ainda não foi presa por conta disso, não teve nenhum acidente automobilístico, nunca foi pego na blitz. Quando a gente fala em moderado, a gente já está vendo a pessoa começar a ter problemas relacionados a isso, né? Então, ou foi pego no bafômetro, ou se envolveu em algum acidente automobilístico. E o terceiro mais grave é quando a gente já vê sinais clínicos da dependência. Então, a pessoa já está com uma cirrose mesmo que inicial por conta de álcool, a pessoa já está com déficit de vitamina, a pessoa já está com problema de polineuropatia devido à dependência. Então, a gente vai graduando, sim. Denise, você citou agora algumas doenças que podem surgir, né, com esse uso exagerado do álcool. E há outras doenças que podem ser agravadas devido a esse uso? Ah, com certeza, né? Então, assim, ó, pessoas que já têm um certo grau de gastrite, né? Então, a pessoa já é mais ansiosa, já tem as doenças relacionadas ao estômago. Com a bebida alcoólica, ela pode ter úlcera, né? Que é o sangramento ou do estômago ou de uma parte inicial do intestino que se chama duodeno. Então, essas úlceras e esse sangramento gástrico pode levar à morte, né? Alguém que já tem alguma doença do fígado, mesmo que seja autoimune e com o consumo do álcool, sobrecarrega o fígado, então uma doença que a pessoa ia viver muito bem 20 anos, isso reduz a expectativa de vida para 5, né? Então a pessoa vai para a fila do transplante hepático, né? A pessoa com a doença renal e o uso de bebida alcoólica também é muito complicado porque faz com que o problema do rim se acelere. Pessoas com diabetes também têm uma quantidade reduzida de açúcar que ela pode ingerir no dia, e a bebida alcoólica ela tem uma caloria alta e tem muito açúcar, né? Quando a gente vai considerar. Então, pessoas alcoólatras com diabetes têm uma chance muito maior para evoluir com uma insuficiência renal e ir para hemodiálise. Denise, você trabalha diretamente com pacientes que precisam de tratamento para alcoolismo. Queria saber se você percebe que tem aumentado, né, nos últimos anos, ou se a gente regrediu, né, nessa questão de pessoas que sofrem com alcoolismo. Na verdade, assim, é uma demanda alta desde sempre. Só que é aquilo que ninguém quer olhar. Por isso que é tão importante falar disso, né? Porque quando a gente fala de dependência, a gente fala de excluídos sociais também, porque a pessoa vai perdendo emprego, a pessoa vai perdendo a capacidade de administrar a própria vida, ou às vezes eu já vi grandes empresários se perderem por conta da bebida alcoólica, né? Então é muito sério.
Então, assim, ó, quando a gente fala da pandemia, isso piorou muito, porque a pessoa, além de ter perdido o emprego, ela está mais estressada, ela está convivendo mais com a esposa e com os filhos em casa. Os dados de aumento da violência doméstica e do consumo de bebida alcoólica, assim, foram históricos, né? Então, não dá para a gente ainda falar que aumentou completamente, porque sempre existiu, mas tem dados que mostram que tem aumentado sim por conta da pandemia. Nós estamos conversando com a psiquiatra Denise Espíndola. Doutora Denise, para a gente encerrar, eu queria que você acabou de citar, né, que a gente precisa olhar mais para isso, que são coisas que às vezes a nossa sociedade, até nós mesmos, não vemos com tanta gravidade, né? Então, eu queria que você deixasse um recado, fizesse um alerta para quem está nos acompanhando, né, para prestar atenção nesses sinais que a gente citou aqui agora e para olhar mesmo para o alcoolismo, para essa dependência do álcool, como algo realmente grave que precisa de tratamento. Assim, eu acho que o que eu posso contribuir, né, com quem está assistindo o nosso programa hoje, é que, assim, a gente fica alerta, não é só ir para o barzinho, eu sei que a gente está numa cidade quente até, eu sei que a gente não tem praia, né, que a gente tem muito bar, mas existem outras formas de se divertir, existem outras formas da gente passar nosso tempo, a gente tem cidades lindas próximas, a gente tem parques maravilhosos. Explorem mais outras coisas, aprendam a fazer coisas novas e muito cuidado, universitários e quem tem filhos na universidade, né? Cuidado com tanta bebedeira, cuidado com a bebedeira todo dia, cuidado quem já está bebendo e passando mal, porque isso pode ter um futuro muito triste. Tá certo, nós conversamos com a psiquiatra Denise Espíndola. Doutora Denise, muito obrigada pela participação aqui no Tom Maior. Grande abraço para você e até a próxima. Obrigada pela participação, tá? Como sempre, é uma honra estar aqui. Sempre que precisar, estou à disposição. Abraço. Grande abraço para você. Abraço também para Jéssica Dias. Muito obrigada pela participação. Até a próxima. Eu que agradeço, Jordana. Um grande abraço e muito obrigada também pela participação aqui da doutora Denise. Até amanhã, Jordana. Até amanhã. Esta a doutora psiquiatra Denise Espíndola, né, falando pra gente, trazendo essa conscientização sobre a dependência do álcool, quais são os principais sinais, como que funciona o tratamento, né, e o olhar que nós devemos ter. Temos que ter um olhar crítico para essa situação, sim. Nós temos que ver que isso pode gerar uma doença mais grave, isso pode agravar outras doenças, né? Vale lembrar que essa entrevista na íntegra você confere logo mais lá no nosso canal no YouTube. É o youtube.com/SagresTV e também vai estar disponível no nosso sagresonline.com.br.